Agora me escuta com atenção. Imagine entregar dezenas de currículos e receber dezenas de respostas negativas. Tentar ser admitido em faculdades e ser rejeitado por todas. Participar de uma entrevista coletiva para um cargo simples e ver todos serem escolhidos, menos você. Parece roteiro de um filme de superação, mas isso aconteceu. Não com um personagem fictício, com um jovem real. Um rapaz comum, de aparência despretensiosa e inglês limitado. O tipo de pessoa que muita gente subestima. A cada não, ele poderia ter desistido. Mas escolheu continuar tentando. E aqui está algo que você precisa entender. Os nãos da vida não são muros, são curvas. Mudam o caminho, não o destino. Na época ninguém apostava nele. E talvez você também já tenha se sentido assim. Fora do padrão, deslocado, invisível. Mas há uma força escondida nisso. Quando o mundo não espera nada de você, você tem a chance de surpreender. O segredo não está em evitar fracassos. Está em como você reage quando tudo parece dar errado. É aí que os verdadeiros visionários se revelam. Aquele jovem que ouviu 30 vezes "você não serve", decidiu construir algo que ninguém via. Começou pequeno, com ideias estranhas para a maioria. E foi justamente isso que o diferenciou, porque o fracasso, quando aceito com coragem, vira combustível, e a rejeição, quando enfrentada com firmeza, vira ponte. Quando se é jovem, especialmente entre os 20 e os 30 anos, é comum achar que o tempo está sobrando, que ainda dá para esperar. Adiar os planos, adiar os sonhos, adiar a si mesmo. Mas essa década não é uma sala de espera. Ela é o alicerce. É quando você testa ideias, quebra a cara, aprende o que funciona. E, principalmente, descobre quem você é quando ninguém mais acredita. Enquanto muitos buscavam estabilidade imediata, aquele jovem estava aprendendo inglês por conta própria, mesmo com dificuldades. Estava tentando abrir um negócio, mesmo sem saber exatamente como. Estava dizendo sim a oportunidades que ninguém queria, porque sabia que cada passo, por menor que fosse, estava pavimentando um futuro diferente. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha apoio, mas tinha uma coisa: a disposição de continuar mesmo quando tudo era incerto. E talvez esse seja o maior diferencial entre quem constrói algo grandioso e quem fica esperando a chance perfeita. Essa fase da vida é como uma semente. Pode parecer invisível no começo, mas o que você planta agora vai crescer. E o que você ignora também. Por isso, não desperdice esses anos buscando apenas conforto ou aprovação. Use esse tempo para se construir, para se testar, para criar raízes que ninguém vê, mas que vão sustentar tudo o que você ainda vai ser. Porque o mundo pode até não acreditar em você agora. Mas se você acreditar e trabalhar todos os dias como se já fosse possível, um dia ele vai ter que reconhecer. É fácil querer resultados rápidos. Difícil mesmo é continuar quando tudo o que você tem são dúvidas, críticas e uma vontade insistente de desistir. Mas ele não olhava apenas para o agora. Tinha algo que poucos cultivam de verdade. Uma visão. Não uma fantasia ou um desejo vago, mas um propósito claro. Sabia que levaria tempo, que exigiria sacrifícios, e mesmo assim, decidiu seguir em frente. Enquanto outros corriam atrás de atalhos, ele estava construindo algo invisível. Suas ideias não eram compreendidas e muitas vezes eram motivo de piada. Quando tentou criar uma plataforma digital em uma época em que a internet ainda era vista com desconfiança em seu país, foi ridicularizado. Mas isso não o parou. Ele acreditava que o futuro seria digital, que as pequenas empresas precisariam de um espaço online, que o comércio eletrônico, antes desacreditado, um dia se tornaria a espinha dorsal da economia global. Isso parecia absurdo para muitos, mas para ele fazia sentido, mesmo que ainda não existissem provas. Essa é a diferença entre ter uma visão e viver preso ao agora. Quem vive apenas o presente reage ao que acontece. Quem tem uma visão, constrói apesar do que acontece. Durante anos ele trabalhou sem retorno financeiro, sem garantias e sob constante pressão.
Mas era nesse desconforto que a convicção ganhava forma. Cada dificuldade era uma peça que se encaixava na construção daquilo que ainda não existia. A pergunta não era, isso está dando certo agora? Mas sim, isso está me levando, onde eu quero estar daqui a 10 anos? Essa mentalidade é o que transforma um momento difícil em uma etapa necessária. E transforma um sonho improvável em realidade concreta. Ele estava convencido de sua ideia. Tinha propósito, visão e disposição para trabalhar duro. Mas isso não o poupou da pior parte. O mundo não acreditava nele. Foi de porta em porta buscando apoio. Bateu em bancos, apresentou planos, explicou sua proposta dezenas de vezes e ouviu a mesma resposta. Isso nunca vai funcionar. 32 vezes, para ser exato. 32 portas fechadas. 32 pessoas dizendo que ele estava perdendo tempo. A maioria das pessoas desiste bem antes disso. Mas ele sabia que cada não era um fim, era um filtro. Aqueles que não acreditavam não estavam prontos para ver o que ele via. E isso não significava que ele estava errado. Significava apenas que a visão era grande demais para ser entendida por mentes pequenas. Quando tentou trabalhar como policial, foi rejeitado. Tentou emprego em restaurantes e lojas, mas nãos. Até para ser garçom foi considerado inadequado. Em qualquer lugar que tentava, as portas se fechavam. Mas há algo curioso sobre as rejeições. Elas revelam com clareza brutal quem está comprometido. Se a única forma de continuar fosse ouvir um sim, ele teria parado lá atrás. Foi nesse cenário de negativas que ele aprendeu a criar suas próprias oportunidades. Se ninguém ia lhe dar uma chance, ele construiria uma. O mundo pode dizer não. Pode ignorar, debochar, rejeitar. Mas só você pode decidir se isso vai ser o fim da sua história, ou apenas o início do capítulo mais importante. Cada vez que diziam que ele não era bom o suficiente, ele voltava mais determinado. As falhas deixavam marcas, sim, mas também criavam casca. A confiança que nasceu ali não veio da aprovação dos outros, mas da certeza de que ele podia continuar, mesmo quando ninguém queria que ele continuasse. Por muito tempo, ele acreditou que sua maior fraqueza era justamente o que o impediria de vencer. Ele não sabia programar, não entendia de tecnologia e mal falava inglês. Era como tentar correr uma maratona com os 2 pés amarrados. Mas a forma como ele lidou com essa limitação foi o que mudou tudo. Em vez de fingir que sabia ou tentar competir com quem dominava os códigos e os termos técnicos, ele decidiu fazer o oposto. Cercou-se de pessoas melhores do que ele nessas áreas. Contratou os talentos que faltavam. Deu espaço para que brilhassem. Ouviu com humildade e montou uma equipe onde ele era o elo mais fraco tecnicamente, mas o mais visionário no que realmente importava: entender as pessoas. Enquanto os concorrentes falavam sobre infraestrutura, servidores e escalabilidade, ele fazia perguntas simples. O que o usuário quer? Como podemos tornar isso mais fácil para quem nunca usou a internet? Como entregamos valor para quem não sabe o que é um clique? Sua limitação virou uma vantagem. Ele enxergava o produto pelos olhos do cliente, não do engenheiro. E isso o levou a construir algo diferente. Algo que fazia sentido para o mundo real, não só para as salas cheias de especialistas. A lição é clara. Não é necessário ser o mais inteligente da sala, mas é essencial ter clareza sobre onde você é bom, onde não é, e saber unir forças. Ele parou de tentar se encaixar em moldes que não eram dele e começou a moldar o seu próprio caminho. E foi ali, quando aceitou sua vulnerabilidade, que encontrou sua força mais poderosa: a capacidade de liderar sem precisar dominar tudo. Com as limitações assumidas e a visão ajustada, ele entendeu algo que muitos líderes esquecem. Ninguém constrói nada grandioso sozinho. Mas montar uma equipe é mais do que juntar talentos. É sobre criar um ambiente onde as pessoas confiem umas nas outras, onde errar não seja motivo de punição, mas de aprendizado. No início, os erros eram inevitáveis. Gente inexperiente, orçamento apertado, noites sem dormir. Mas ao invés de impor controle rígido ou buscar culpados,
Ele escolheu confiar. Quando um projeto falhava, ele não apontava o dedo. Ele perguntava: o que aprendemos com isso? Esse pequeno gesto criava algo raro: coragem. Coragem para testar ideias malucas. Coragem para discordar. Coragem para tentar sem garantias de acerto. E foi justamente dessa cultura que surgiram as inovações mais poderosas. Porque, sem medo de errar, sua equipe passou a criar sem limites. E quando alguém brilhava, ele não tomava o crédito. Ele compartilhava. Isso transformou o ambiente. As pessoas queriam estar ali. Queriam dar o seu melhor, não por medo, mas por compromisso com algo maior. Ele não buscava perfeição. Buscava verdade. Gente de carne e osso, com talento e defeitos, mas disposta a construir algo que valesse a pena. E foi assim que, mesmo com concorrentes mais ricos, com mais estrutura e mais reconhecimento, sua equipe passou a vencer onde os outros fracassavam. No coração das pessoas. Porque confiança é contagiante. Quando você confia nos outros, eles confiam em você. E isso cria um ciclo que nenhum manual de gestão é capaz de ensinar. Esse tipo de liderança não é visível nos relatórios, mas é o que sustenta tudo quando o caos bate à porta. E o caos viria. O sucesso parecia consolidado. Os números cresciam. A equipe estava alinhada. E o mercado finalmente começava a olhar para eles com respeito. Mas foi exatamente nesse momento que o chão desapareceu. Uma nova tecnologia surgiu. Mais rápida, mais barata. Clientes começaram a migrar. Investidores sumiram. Em poucos meses, tudo o que haviam construído começou a desmoronar. Planos que pareciam sólidos viraram pó. Parceiros de anos recuaram. As dívidas se acumularam. Dentro da empresa, o clima de confiança foi substituído pelo silêncio. Gente que antes acreditava no impossível agora duvidava até do básico. E ele também pensou em desistir. Pensou mesmo, mas algo o impediu. Ele se lembrou de onde havia começado. Das promessas que fez a si mesmo quando tudo o que tinha era uma ideia e nenhuma garantia. E foi nesse momento de escuridão total que uma decisão silenciosa nasceu. Ele não deixaria aquele sonho morrer. Não por orgulho, mas porque sabia o impacto que sua missão tinha. Sabia que se ele recuasse, muitos recuariam com ele. Então, fez o que poucos fazem. Assumiu o caos. Chamou sua equipe, olhou nos olhos de cada um e disse a verdade. Sem máscaras, sem rodeios. Disse que não sabia como, mas que encontrariam um jeito. E que se alguém quisesse sair, ele entenderia. Mas que quem ficasse, teria que estar ali por algo maior do que segurança. Foi nesse momento que a mágica aconteceu. As pessoas não fugiram. Ficaram. Trabalharam sem salários por um tempo. Cortaram o que podiam. Reinventaram processos. Redefiniram o produto. E aos poucos, muito aos poucos, começaram a se reerguer. Não por causa de uma ideia genial, mas por causa da escolha de seguir, mesmo quando não havia estrada à frente. E foi exatamente essa escolha que os levou a algo ainda maior. Algo que ninguém havia previsto. O que começou como uma tentativa desesperada de manter a empresa viva, aos poucos se transformou em um processo de reinvenção. Forçados a questionar tudo, eles revisaram cada produto, cada decisão, cada prioridade. Foi nesse processo de reconstrução que perceberam algo essencial. Haviam passado anos tentando agradar o mercado, quando o verdadeiro valor estava em resolver um problema real. Um problema que ainda existia, mas que eles haviam deixado de lado por medo de arriscar. Com os recursos no limite e a margem de erro inexistente, decidiram apostar tudo naquilo que sabiam fazer melhor. Entregar valor de verdade, mesmo que isso significasse abandonar o modelo de negócio antigo. Reformularam a solução. Simples, funcional, acessível. Fizeram testes com usuários reais. Ouviram, ajustaram, erraram, corrigiram. E em pouco tempo, o que era apenas uma esperança se tornou um produto desejado. Dessa vez, não precisaram convencer investidores com projeções. Os resultados falavam por si. O boca a boca voltou. A imprensa noticiou.
Novos parceiros apareceram, não por promessas, mas por provas. A nova versão da empresa era menor, mais enxuta, mas infinitamente mais forte. E não foi apenas a estrutura que mudou. As pessoas mudaram. A cultura interna se fortaleceu. O time que permaneceu ali aprendeu a confiar não na estabilidade, mas na própria capacidade de se adaptar. A queda havia ensinado algo que nenhum sucesso inicial conseguiria ensinar: o valor de se reinventar quando tudo parece perdido. Eles não voltaram ao ponto onde estavam, foram além. Criaram algo mais maduro, mais impactante, mais resiliente. E naquele novo cenário, finalmente entenderam: às vezes, a queda não é o fim. É o começo de uma versão mais autêntica do que você sempre quis construir. No fim das contas, o que mais importava não era o sucesso financeiro ou os prêmios conquistados. O verdadeiro legado que eles criaram foi muito mais profundo. Era a mensagem de que a perseverança e a adaptabilidade eram as chaves para superar até mesmo as maiores adversidades. Com o passar dos anos, muitos começaram a olhar para essa história como uma fonte de inspiração. O que havia começado como uma pequena ideia, sem muitos recursos, tinha se tornado um símbolo de resiliência no mundo dos negócios. Eles, que um dia haviam sido vistos como exemplos de fracasso, agora eram reconhecidos como uma verdadeira força no mercado. Mas o mais importante era o impacto real que causaram nas pessoas que utilizaram seus produtos, as vidas que ajudaram a transformar. A cada história compartilhada por clientes satisfeitos, uma sensação de realização crescia dentro deles. O produto não era apenas um item em uma prateleira, mas uma ferramenta que ajudava outras pessoas a resolver problemas em suas próprias vidas. E isso, para eles, significava mais do que qualquer retorno financeiro. O trabalho estava sendo reconhecido, mas o impacto emocional que geravam em seus clientes era o que mais os impulsionava. Ainda assim, a equipe nunca perdeu de vista a lição mais importante. Os obstáculos nunca desaparecem completamente, mas a forma como você os encara pode determinar seu destino. O que realmente os fez superar o impossível foi a crença inabalável de que estavam fazendo algo que valia a pena. E esse valor não era mediado por métricas tradicionais, mas sim pelo modo como seus produtos e sua história tocavam as pessoas ao redor do mundo. E assim, a empresa continuou a crescer, mas não de uma forma linear. Cada sucesso era acompanhado de novos desafios. Mas com o time unido e a confiança restaurada, eles sabiam que poderiam superar qualquer obstáculo. Ao olhar para trás, é impossível não reconhecer o quanto esse trajeto de superação transformou não só a vida deles, mas também o mundo ao seu redor. O que começou como uma jornada de desafios e dúvidas se tornou uma história de inspiração e força. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não reside na ausência de dificuldades, mas na habilidade de continuar a caminhar, mesmo quando o caminho parece impossível. A cada obstáculo vencido, cada queda superada, eles descobriram uma versão mais forte de si mesmos. Eles entenderam que o verdadeiro significado de sucesso vai além das estatísticas de crescimento ou reconhecimento público. Está nas pequenas vitórias, nos momentos de superação pessoal e no impacto positivo que se pode ter na vida dos outros. Este não é apenas o fim da história deles, mas o início de uma filosofia que pode ser aplicada a qualquer pessoa que busque superar suas próprias limitações. O caminho para o sucesso é único para cada um, mas a perseverança, a coragem e a adaptação são universais. Agora é sua vez. Qual é o próximo passo que você dará em sua jornada? O que você fará diante dos obstáculos que surgirem em seu caminho? Se há algo que esta história nos ensina, é que não importa o quão desafiador seja o cenário, a mudança começa dentro de nós. A diferença está em como escolhemos reagir e o que decidimos fazer com o que nos acontece. Se você foi tocado por essa história, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Deixe seu like se você acredita que a perseverança é a chave para superar qualquer desafio e, claro, inscreva-se no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa.